Fala pessoal, bom dia, professor Alexandre aqui, 3 de novembro já, né? 9h20 e tanto, 9h28 da manhã. Vamos para mais uma aula do nosso cálculo 2, depois de um retorno de um feriado grande aqui, né, que a gente teve. E hoje a gente vai falar de polinômios de Taylor, só que agora em várias variáveis, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente estudou no comecinho do semestre polinômios de Taylor para funções de uma variável real. E agora a gente vai tentar estudar polinômios de Taylor então para várias variáveis. E a intenção disso é a mesma, né? Deixa eu só escrever aqui, polinômios de Taylor. Qual que é a intenção de fazer isso? É se você tem uma função que é suficientemente derivável ou diferenciável, no caso aqui, a gente quer usar expressões polinomiais, se eu estou fazendo duas variáveis, expressões polinomiais nas variáveis x e y que produzam uma expressão que dê uma boa aproximação do comportamento de uma função perto de um ponto especificado x0, y0, tá? Então, a gente vai ter polinômios de Taylor de ordem 1, que vão ser funções afim, que vão depender de x e y, uma constante vezes x, mais uma constante vezes y, mais um termo independente. Você pode ter polinômios de Taylor de grau 2, aí vão aparecer termos de grau, não, de ordem 2, né, que podem aparecer termos x², y², x vezes y e os termos de primeira ordem mencionados anteriormente, e assim vai, né? E aí tem toda aquela teoria de saber, bom, será que se eu aumento a ordem do polinômio de Taylor eu melhoro a minha aproximação, sim ou não? Se eu tenho um polinômio de Taylor, eu consigo obter estimativas para o erro dessa aproximação, sim ou não, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Vamos começar com o polinômio de Taylor de ordem 1, né? E para isso a gente vai precisar do que a gente viu lá no começo do semestre, né? Então eu vou pegar uma função f de um certo subconjunto do R2 em R, tá? Vamos pegar ela de classe C2 para começar, porque eu já desenvolvo uma estimativa para o erro junto, né? E vamos pegar um ponto x0, y0 nesse conjunto A, tá? Eu vou pedir que A seja um conjunto convexo. Todo mundo sabe o que é um conjunto convexo? Beleza, então vamos ver. Você já viu esse nome, tá? Mas quando eu escrever aqui você vai lembrar. O que quer dizer isso? Ou seja, se você tem que P e Q são dois pontos do conjunto A, então o segmento que liga os pontos P e Q está inteiramente contido em A, tá bom? Ou seja, exemplos, vou fazer uns rabiscos aqui do lado. Um conjunto assim não, né? Mas um conjunto assim é um conjunto convexo. Porque se eu pegar quaisquer dois pontos, o segmento que os une está inteiramente contido no conjunto. Se eu pego uma coisa assim, esse cara não é convexo, porque se eu pego esse ponto e esse ponto, existe um par de pontos no conjunto que o segmento não está inteiramente contido no conjunto, tá bom? Então vou precisar que meu domínio da função seja um conjunto convexo, ou, pelo menos, para ser bem preciso, né? Se eu quero estudar a função olhando para o polinômio de Taylor, o que quer que isso seja, centrado no ponto x0, y0, eu vou precisar que o segmento que liga o ponto base x0, y0 até o ponto onde eu quero estudar a função, esse segmento tem que estar inteiro contido no domínio, né? Então, se eu quero avaliar a função num ponto xy com o polinômio de Taylor no ponto x0, y0, eu vou querer que o segmento que liga
x0, y0 até xy esteja inteiramente contido no conjunto A, tá bom? Então, qual que é a ideia, né? Eu vou tentar obter um polinômio em duas variáveis de ordem 1, né? Ou seja, de grau no máximo 1, que seja uma boa aproximação para minha função. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou olhar para a função g de t, uma função do cálculo 1, tá bom? Que vai ser simplesmente o quê? F de... Eu vou fazer um desenho para ajudar a gente a pensar nisso, né? Você está aqui no seu plano R2, deixa eu desenhar esses eixos aqui. Tá? Tem teu conjunto convexo A. Tem um ponto x0, y0 que está aqui. E tem um ponto xy, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir o segmento de reta que liga esses dois pontos. Como é que é o segmento de reta que liga esses dois pontos? Eu tenho um ponto mais um vetor, né? Então eu vou ter, por exemplo, eu vou escrever em laranja mesmo aqui, ó. Eu consigo parametrizar essa curva como sendo o ponto base, x0, y0, mais t vezes o vetor que dá a direção, e o vetor que dá a direção é x menos x0, y menos y0, tá bom? E para ter como imagem esse segmento, eu vou pegar t no intervalo 0, 1. Tá certo? Então eu vou olhar para a minha função f em cima desse segmento laranja. Então a primeira componente vai ser o quê? x0. Eu posso até escrever... Bom, vamos escrever assim, vai. x0 mais t vezes x menos x0. E a segunda componente é y0 mais t vezes y menos y0. Tá bom? Isso aqui eu estou olhando t no intervalo 0, 1. Se você quiser, você pode até olhar um pouquinho mais, né? Pode botar assim, uma coisa um pouquinho maior, vai, intervalo aberto, para ficar melhor. Então, t indo de menos epsilon até 1 mais epsilon, tá bom? Onde epsilon é um número real positivo qualquer. Então, legal. Essa aqui é uma função, quanto que vale? Vamos olhar para essa função, né? Se f é uma função de classe C2, então g é a composta de uma função de classe C2 com uma curva que é de classe infinito, né? Eu posso derivar essa curva gama aqui quantas vezes eu quiser, né? Então, g é de classe C2. E, portanto, se ela é uma função de classe C2, eu consigo escrever o polinômio de Taylor dela, que é uma função de uma variável, em torno do ponto t igual a 0. Né? Então, g é de classe C2 e, portanto, tem um polinômio de Taylor de ordem 1 e a gente consegue também escrever o resto de Lagrange que a gente viu, né? Com aquele t barra que está entre 0 e 1, aquela coisa toda, né? Então vamos lá, como é que a gente escreve o polinômio de Taylor da G? De ordem 1. Quem que era isso? Ou de outra maneira, a gente consegue escrever o G de t como sendo o seu polinômio de Taylor de ordem 1, mais o seu erro na aproximação pelo polinômio de Taylor de ordem 1, desse jeito. E quem que era o P1 de t nesse caso? Estou escrevendo de novo, né? Polinômio de Taylor de ordem 1 de g em torno de t0 igual a 0. E como é que eu fazia para construir o polinômio de Taylor? Eu precisava das derivadas do valor da função g no ponto t0
das derivadas de g no ponto t0. Como eu estou com um polinômio de Taylor de ordem 1, eu vou precisar só da primeira derivada. Então vamos lá. Quais são os ingredientes para esse cara, né? A gente sabe que o P1 de t é o valor da função no ponto mais g' de t0 vezes t menos t0. Tá certo? E a gente tem a fórmula para o erro também, já vou deixar indicado aqui, né? O erro de ordem 1 num ponto t era dado pelo quê? A segunda derivada num certo ponto t barra sobre 2 fatorial, se você quiser, t menos 0 ao quadrado, tá bom? Onde a gente sabe que o t barra ele vai estar entre 0, que é o t0, e o ponto t, onde eu estou fazendo a minha aproximação. Tudo claro até aqui? Certinho, né? Então, só dá para mim um ok no chat, enquanto o pessoal dá o ok. Quem está no vídeo tem a chance de assinar o canal e dar um like no vídeo já, né? Fazendo propaganda aqui. Beleza. Então vamos lá, a gente tem isso, então os ingredientes que eu vou precisar são quais? G no ponto T0, aqui, deixa eu escrever o T0 também para ficar consistente, T0 para mim é igual a 0, né? G no ponto T0, G' e G duas linhas em algum ponto. Então vamos lá, quem é G de T0? Né? Lembrando pra gente que T0 é 0, quem é G de T0? Faz T igual a 0 na fórmula, então isso vai dar o f de x0, y0, certo? Quem que é o G'? Bom, vou derivar G em relação a T e depois eu substituo T igual a 0, né? Derivar em relação a T aqui é olhar essa G como nada mais nada menos do que o quê? É f bola gama de T, né? Onde a gama é essa curva laranja que está ali. Muito bem, então eu vou querer derivar essa composta e como é que eu posso fazer essa conta? Pela definição, ok, dá para fazer, mas o fato dela ser de classe C2, a f ser de classe C2, garante que f em particular é de classe C1 e portanto é diferenciável, então consigo aqui usar a regra da cadeia, né? Como é que eu derivo a composta de uma função com uma curva? É o produto escalar do gradiente da f no ponto da curva com o vetor tangente à curva naquele instante de tempo. Então o que vai dar isso aqui? Quem que é o gradiente da f no ponto gama de t, né? Então, isso é a fórmula. Deixa eu fazer no ponto t igual a t0 já, para ficar mais fácil. Então, G' de 0 vai ser quem? O gradiente da f. No ponto gama de 0, vou escrever isso. Produto escalar com gama' de 0. Muito bem. Quem é o ponto gama de 0? Quando t for 0, gama de 0 é x0, y0. Então, é o gradiente da f no ponto x0, y0. Produto escalar com quem? Quem que é o vetor gama', né? Se você deriva isso em relação a t, teu vetor é o vetor x menos x0, y menos y0. Tá certo? Ou seja, quem é G' de 0? Calculando esse produto escalar, né? Vai ser del f del x. Vou usar a notação com índice, né? F índice x no ponto x0, y0 vezes x menos x0 mais del f del y no ponto x0, y0 vezes y menos y0, tá bom? Isso é o G' de 0. E aí com isso eu consigo calcular já o polinômio de Taylor, né, da f. Então, em particular, veja só, o que eu vou ter? Quando eu faço, por exemplo, t igual a 1, né, a gente consegue obter uma aproximação. Então, o que vai acontecer, né?
f de xy, quem que é f de xy? Se eu faço t igual a 1 nessa expressão, vai ficar na primeira coordenada eu vou ter o x0 com menos x0, né? Cancela, sobra só o x. Então f de xy é o g de 1. E quem que é o g de 1? G de t, para qualquer t, é o valor do polinômio de Taylor mais o erro associado. Então isso aqui vai ser o polinômio de Taylor da g para t igual a 1 mais o erro na aproximação em primeira ordem para t. Certo? O que vai dar essa conta então? A gente calcula, pega o p de 1, né? Eu vou substituir t igual a 1 nessa fórmula, então vai ficar g de 0 mais g' de 0. Vocês concordam com isso? t0 é 0. Estou olhando o polinômio de Taylor da g em torno do ponto t0. Tá bom? E estou fazendo a estimativa no ponto t igual a 1. O que me dá isso aqui? Mais o erro, né? Ou seja, vamos virar a folha. O que a gente tem, né? Eu vou ter que f de xy, vou reescrever isso aqui, ó, o polinômio de Taylor de ordem 1 no ponto t igual a 1, desculpe, mais o erro calculado no ponto t igual a 1. Quem que é o P1 calculado em 1, né? É o g de 0 mais g' de 0. G de 0 é o valor da f no ponto x0, y0. G' de 0 é esse segundo termo. Então eu vou ser preguiçoso na cara dura, copiar e colar isso aqui. O outro eu escrevo. Né? Então eu vou ter f de x0, y0 mais isso aqui. E ainda faltou o erro, né? Mais o erro na aproximação de primeira ordem no ponto t igual a 1. Então veja só, quando a tua função f é uma função de classe C2, aqui, para esse momento, ignorando o erro, né, eu poderia calcular o g de 0 e o g' de 0 se a função bastaria que f fosse diferenciável. Né? Porque se a f é diferenciável, como a curva gama aqui também é derivável em relação a t, a composta é derivável, eu consigo calcular o g de 0 e o g' de 0. Então, eu conseguiria escrever toda essas três primeiras parcelas aqui, e você reconhece essa expressão, né? O que é essa expressão aqui? Quando alguém escreve no chat, eu reforço que você deve apertar o like, fazer comentários no vídeo e assinar o canal. Se você não fizer isso, eu vou chamar a polícia. Não tô brincando, né? O que é essa expressão? Vocês lembram disso? Como é? É exatamente a equação do plano tangente ao gráfico da f no ponto x0, y0. Né? Então, esse aqui é o que a gente vai chamar de P1 de xy. E aí eu vou dizer que P1 de xy, essa soma, é o polinômio de Taylor para f, polinômio de Taylor de ordem 1, tá? É importante falar ordem e não grau, né? Ordem 1 para f em torno de x0, y0. Tá bom? Por que a gente fala ordem e não grau? Porque, por exemplo, se o gradiente da f for 0 nesse ponto, você não tem os termos em x e y, né? O teu polinômio de Taylor
é uma constante e o polinômio constante tem grau 0, tá certo? Então ele não é um polinômio de grau 1 de fato. Então de ordem 1 para garantir que ele é um polinômio de grau no máximo 1. Tá? Então esse é o polinômio de Taylor, que é exatamente coincide com a expressão do plano tangente. Era o que você esperava, né? Imitando o cálculo 1. Quem que é o polinômio de Taylor de ordem 1 de uma função no cálculo 1? É um polinômio cujo gráfico é o polinômio que tem como gráfico a reta tangente à função, né? Aqui o polinômio de Taylor de ordem 1 para uma função a duas variáveis é o polinômio de grau no máximo 1 que tem como gráfico o plano tangente ao gráfico da f no ponto x0, y0, f de x0, y0, né? Tá bom? E aí a pergunta natural, e esse cara aqui, né? Como é que a gente cuida desse erro? Será que a gente consegue controlar o erro? Conseguimos, né? Quem que é o erro calculado no ponto t igual a 1? Vamos voltar na fórmula do erro da função g, que é o que a gente vai usar, né? Então eu estou pegando t0 igual a 0, t1 igual a 1, então o e1 calculado no ponto t igual a 1, ele é g, duas linhas de t barra sobre 2, onde a gente sabe que o t barra é um número entre 0 e 1, né? T barra está sempre entre t0, que é 0, e t. Então, o que isso quer dizer? Quando eu pego um t barra entre 0 e 1, eu vou estar em algum ponto do segmento aqui. Então, o que vai ser meu erro? Vai estar ligado com a segunda derivada da função g, e obviamente a segunda derivada da função g vai envolver as segundas derivadas de f, certo? E elas vão ser calculadas em algum ponto t barra, e quando eu pegar um t barra entre 0 e 1, eu vou ter um ponto x barra, y barra dentro, pertencente ao segmento que liga os pontos base x0, y0 e o ponto xy, onde eu quero obter a estimativa, né? Então, quem que é g duas linhas de t barra? Vamos calcular isso, né? A gente tem a expressão para g' de t. Quem que é g' de t? É esse gradiente aqui, né? E aí você pode... Bom, como é que eu vou derivar isso aqui? Vamos pensar. Eu vou escrever ela por extenso, para talvez ficar mais claro, mas você consegue derivar isso aqui direto. É o gradiente da f no ponto gama de t, produto escalar com gama linha de t, né? Então, o que você vai pensar aqui é o seguinte, é que você tem um vetor, aqui você tem outro vetor, como é que eu derivo um produto escalar em relação a t? Eu vou escrever isso por extenso em coordenadas, mas para quem tem algum interesse e curte um pouco essas coisas, como é que se deriva um produto escalar? Usa a regra do produto. Tem um exercício na lista, se não me engano, na lista 5, né? Que pede para você demonstrar como são as fórmulas para derivar produtos escalares, produtos vetoriais. A coisa funciona como derivada de produtos de números, né? Derivada do produto escalar de dois vetores, como é que você faz? É a derivada do primeiro vetor, produto com o segundo, mais o primeiro produto escalar com a derivada do segundo. Produto vetorial, mesma coisa. Em resumo, a fórmula é deriva copia mais copia deriva, onde entre o deriva copia deriva vai estar o produto que você está usando. Produto escalar, produto vetorial, produto de dois números, se os elementos envolvidos ali são números, tá? Então eu poderia simplesmente aplicar essa fórmula aqui e derivar então esse vetor, que é
o que, né? Isso aqui é o vetor, vamos ver se cabe aqui, del f del x no ponto gama de t, vírgula, del f del y no ponto gama de t. Esse é o primeiro vetor, produto escalar com gama' de t. Então, se eu abrir isso por extenso, eu vou ter x' e gama de t igual a x de t, y de t, que são dados explicitamente aqui, né? Então eu sei quem é o gama de t, sei quem é o gama', consigo escrever isso aqui por extenso, né? Então eu vou derivar o produto mesmo. Quando eu for derivar isso, o que é o g duas linhas de t? Isso é a derivada em relação a t daquele produto interno. E aí, com a fórmula que eu deixei ali, a gente vai conseguir escrever, ver por que aparecem as segundas derivadas da f, né? E quando eu for derivar esse produto, vai ser o quê? A derivada. Vou fazer essa conta toda, vai, em detalhe. É a derivada em relação a t deste vetor, que está aqui, del f del x no ponto gama de t, del f del y no ponto gama de t, fecha, produto escalar com gama' mais quem? O vetor, né? Derivei o primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro, derivo o segundo. Tá batendo um sol aqui no monitor, eu não estou enxergando direito, desculpa. Tá balanceado os parênteses, tá? F, Y, gama de t, produto escalar com gama duas linhas. Agora vamos lá. Coube. Quem é gama duas linhas? Se você deriva isso aqui uma vez, né? Vamos fazer essa conta aqui rapidamente. Quem é o gama' de t? É o vetor x menos x0, y menos y0. Quando eu derivo de novo, o que vai acontecer? Estou derivando em relação a t, né? Vetor nulo, beleza? Isso aqui não depende de t. O vetor tangente ao segmento de reta é um vetor constante, portanto a segunda derivada é zero. E se a segunda derivada é zero, isso aqui desaparece. Então essa segunda parcela é o produto escalar de um vetor com vetor nulo. Então não preciso escrever. Tudo bem? Então vai ficar só a primeira parcela e a gente vai tratar dela agora. O que é derivar isso aqui em relação a t? Como é que eu derivo um vetor em relação a t? Eu derivo cada uma das suas componentes. Então, derivar em relação a t esta expressão, né? Vamos fazer a conta aqui. O que é o d dt do del f del x calculado em gama de t? É uma composta, é uma função composta com uma curva. Então isso é o produto escalar do gradiente da del f del x no ponto gama de t. Tá, tô refazendo isso aqui, é um revival de regra da cadeia, né? Gama' de t, tá certo? Todo mundo tá junto quando eu escrevo essa fórmula? Dá um joia ou dúvida no chat, por favor. Deve ter um delayzinho. Vai avisando. Eu vou continuar escrevendo, vocês me avisam. Se tiver alguma dúvida, grita no chat ou por voz mesmo. Tranquilo, né? O pessoal está dizendo que tá ok no chat, beleza. E agora, quem que é o gradiente da del f del x, né? Bom, a minha função é del f del x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara. Na primeira componente eu derivo ele em relação a x e na segunda componente eu derivo ele em relação a y. Tá bom? Então vai ser o produto escalar do del f, del 2f, del x2, vírgula, del 2f, del y, del x, com o vetor gama'. Então isso aqui vai ficar
primeiro com primeiro, segundo com segundo, né? Então vai ficar f xx no ponto gama de t vezes gama' de t. Quem é a primeira coordenada de gama'? X menos x0, tá? Então vezes x menos x0 mais a segunda componente no ponto gama de t vezes y menos y0, tá? Isso é a primeira componente. Então vamos escrever isso aqui, né? Vou reciclar esse cara. Então, a derivada da primeira componente são essas duas parcelas. Vou dar uma diminuída aqui nisso. Tá? São essas duas parcelas aqui. Beleza? Então, essa é a primeira componente, e eu vou multiplicar essa primeira componente pela primeira componente do cara que está do outro lado no produto escalar. Quem que está do outro lado? É o gama'. O gama' eu vou multiplicar pela primeira componente do gama', que é aquilo, x menos x0, tá bom? Então, primeira componente do vetor derivada é isso aqui, vezes a primeira componente do gama', mais, aí eu vou pegar a segunda componente desse vetor derivado e vou multiplicar pela segunda componente do gama'. Vamos reciclar essa conta. Quem que é a derivada em t da ΔF ΔY calculada em gama de t? Vai ser o gradiente da ΔF ΔY, produto escalar com gama de t. Quem que é isso aqui? Então eu vou pegar o ΔF ΔY, vou derivar em relação a x, vou pegar o ΔF ΔY e derivar em relação a y, tá? Então, fazendo esse produto interno, eu vou ter o quê? F yx no ponto gama de t, vezes a primeira componente do gama', que já vimos que é x menos x0, mais a segunda componente do gradiente em questão, vezes a segunda componente do gama', isso é y menos y0. Então vai ficar isso, essas duas parcelas são essa derivada, eu vou multiplicar pela segunda componente do gama' no produto escalar. Então, de novo, né? Vou pegar esse cara, ele vem aqui, eu vou de novo diminuir isso aqui, e vai ficar tudo isso vezes a y menos y0. Tá bom? Então, calculamos a segunda derivada da função g num ponto t qualquer. É uma expressão que tem 1, 2, 3, 4 parcelas que dependem do valor da f, das segundas derivadas de f em cada ponto da curva. Ok, vamos dar uma limpada no que a gente não vai usar mais e vamos tentar arrumar um pouquinho essa expressão, né? O que vai me dar isso aqui? Na hora que eu fizer as distributivas, eu vou ter o f xx no ponto gama de t vezes x menos x0 ao quadrado, tá bom? Depois, aqui eu vou ter o ΔF ΔX no ponto gama de t, ΔF ΔX y no ponto gama de t, vezes x menos x0 vezes y menos y0, né? Tá bom? Essa segunda parcela, o que que é? Você já sabe por que eu deixei esse espaço aqui, né? É o fyx no ponto gama de t vezes x menos x0 vezes y menos y0. Ou seja, eu teria essa mesma expressão, só que aqui trocando y com x de lugar. Como por hipótese eu estou com uma função de classe C2, a minha f é de classe C2, o que a gente sabe? Teorema de Schwarz, as derivadas mistas são iguais, então eu ganho um fator 2 aqui, né? Essa segunda parcela do primeiro grupo é igual à primeira parcela do segundo grupo. Tudo isso aqui mais a segunda derivada em y no ponto gama de t
vezes y menos y0, tudo ao quadrado. Então, para facilitar um pouco a nossa vida, né? Se eu tenho o g' de t barra, que é o que eu vou usar aqui, eu vou trocar o t por t barra em todos os pontos, eu vou chamar gama de t barra, como a gente já observou, t barra é um número entre 0 e 1. Então, gama de t barra, eu vou trocar esse t por algum número entre 0 e 1, eu vou cair em algum ponto no interior do segmento que liga XY0 até XY. Né? Então, eu vou ter aqui um x barra, y barra aqui, que é o gama de t barra. Tá bom? Então, se eu chamo de gama de t barra o ponto x barra, y barra, então eu consigo escrever quem é o erro de ordem 1 calculado no ponto 1 como sendo 1/2 desse carroção todo aqui, né? Ou seja, del f del x no ponto x barra y barra x menos x0 ao quadrado, mais 2 vezes a derivada mista no ponto x barra y barra x menos x0 y menos y0, mais a segunda derivada em y, nesse ponto x barra y barra, vezes y menos y0 ao quadrado. Então eu consigo, de alguma maneira, determinar o erro, só que ele fica em função de um ponto que eu não sei explicitar exatamente quem é dentro do segmento. Mas, se você tem alguma coisa que te permita concluir alguma limitação para as derivadas de segunda ordem da f, por exemplo, eu sei que todas as derivadas de segunda ordem são menores do que uma certa constante. Então, eu consigo limitar o meu erro e então obter um valor aproximado para a função f a duas variáveis a partir da sua equação do plano e tangente e saber quanto que eu estou errando no máximo ou no mínimo. Tá? Então, com isso a gente consegue escrever, né, a fórmula de Taylor em primeira ordem para uma função a duas variáveis, ou seja, se você tem uma função de classe C2, como a gente tinha escrito, definida num conjunto convexo, e já falei de classe C2, eu consigo escrever a f de xy como sendo f de x0, y0, onde x0, y0 é algum ponto em A, no interior de A, né? Mais a derivada em x nesse ponto, x menos x0, mais a derivada em y nesse ponto, y menos y0, mais o erro que a gente acabou de ver, e eu vou copiar descaradamente aqui. Eu vou pegar o que vier, não vai vir muita coisa. Deixa eu pegar assim, depois a gente vai consertando ali. Fazer um Frankenstein, né? Esse cara aqui. Mais aquele. Faltou quadrado só, tá bom? Ficou claro como é que a gente deduz a fórmula do polinômio de Taylor? Tá? Isso aqui vale. Então, logo, nas condições acima,
anteriores, né? Porque não tem nada acima disso aqui nessa folha. Logo, nas condições anteriores a gente pode escrever isso, onde x barra y barra é um ponto interior ao segmento que liga x0, y0 a xy. Tá bom? Tá claro isso? Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor o que está acontecendo? Dá 2 segundos só para eu pegar algum exercício da lista, por exemplo. Eu acho que vai ser o primeirão mesmo, né? Então, vamos copiar o enunciado dele. Tá bom? Então, tenho aqui uma função de 2 variáveis. Pede para a gente calcular o polinômio de Taylor de ordem 1 em torno do ponto meio, meio. E está pedindo para você ter uma estimativa da diferença entre o valor real da f de x e essa expressão aqui, que é uma expressão polinomial de ordem de grau 1 nas variáveis x e y, que a gente vai ver que é exatamente o polinômio de Taylor, né? Ou a equação do z igual a isso aqui é a equação do plano tangente ao gráfico dessa f no ponto meio, meio. Então eu quero mostrar que toda vez que eu tiver um ponto cuja soma das coordenadas é maior que 1, a diferença entre o valor real da função, que é o log da soma das coordenadas, menos o valor dado pela aproximação pelo plano tangente, fica menor do que essa quantidade aqui, né? A soma das coordenadas menos 1 tudo ao quadrado sobre 2. Ou seja, o plano é tentar mostrar que o erro na aproximação pelo polinômio de Taylor de ordem 1 é menor do que essa expressão que está do lado direito da desigualdade aí. Tá claro? Então, vamos aplicar as fórmulas que a gente tem, né? Quem é o polinômio de Taylor de ordem 1 para uma função? Bom, bastaria que a função fosse diferenciável, essa que a gente tem aqui dá e sobra, né? Logaritmo, isso aqui vai estar definido toda vez que x mais y for maior do que zero, né? X mais y igual a zero é, vamos fazer esse desenho, no plano a bissetriz do segundo e do quarto quadrantes, né? Então, quem é o domínio dessa minha função f, né? Eu vou pegar a reta y igual a menos x, né? Ou x mais y igual a zero, e vou querer todos os pontos que estejam acima dela, né? Certo? Agora eu já sei porque fica esse negócio feio aqui. Então tenho aqui y igual x mais y igual a zero, né? Mais barato escrever assim. E aí o domínio da minha função é o conjunto de todos os pontos onde x mais y é positivo, é essa região aqui. E aí eu tenho ali o ponto meio, meio, né? Esse ponto aqui. E eu vou construir
o polinômio de Taylor de ordem 1 centrado nesse cara. Vamos ver como é que ele fica, tá bom? A função f é uma função superderivável, né? As derivadas em relação a x e y são 1 sobre x mais y e também 1 sobre x mais y, é a mesma derivada em x e y, são iguais. São funções contínuas nesse domínio, né? Eu não tenho chance de 1 sobre x mais y não estar definido nessa região. Então são funções que estão definidas no mesmo domínio da f e são contínuas nesse ponto, portanto ela é diferenciável. E aí quem são as derivadas parciais da função 1 sobre x mais y? Você vai derivar, vai dar menos 1 sobre x mais y tudo ao quadrado. Também é uma função contínua nesse domínio, então ela é de classe C2 com tranquilidade. Se você ficar derivando mais, você vai ver que ela é de classe C infinito. Então, para ter uma f que é uma função de classe C2, eu vou repetir esse algoritmo aqui, né? Já pegando a fórmula pronta. Então, o polinômio de Taylor de ordem 1, o que eu preciso? Do valor da f e do gradiente da f no ponto. Para estimar o erro, eu vou precisar das derivadas segundas, a gente já faz isso. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, quanto vale, eu vou pegar x0, y0 igual a meio meio. Quanto que vale f de meio meio? Bom, isso é o ln de meio mais meio, log de 1, 0. Tá bom? Quem que é o del f del x num ponto xy qualquer? 1 sobre x mais y, vezes a derivada do de dentro em relação a x, que é 1. Se você derivar em y, você vai obter a mesma coisa. E, portanto, para escrever numa notação mais econômica, o gradiente da f no ponto meio meio é, quando eu faço xy iguais a meio, eu vou ter 1 aqui. Então, esses são os caras que eu preciso para escrever o polinômio de Taylor, né? Então, polinômio de Taylor de ordem 1. Para essa f em torno do ponto meio meio é f de meio meio, que vai ser 0, mais del f del x no ponto, que é 1, vezes x menos x0, mais del f del y, nesse ponto, que é 1 também, vezes y menos y0. Y0 aqui pra gente é 1 meio. Isso dá x mais y menos 1. Tá? Com isso eu consigo, por exemplo, calcular o logaritmo de quaisquer dois números que a soma seja positiva. O logaritmo dessa soma, né? Então eu poderia, por exemplo, calcular quanto vale um subexemplo aqui dentro, né? O ln de 0,9, por exemplo. Posso escrever isso como sendo ln de 1 mais menos 0,1, e pela fórmula acima eu vou ter uma aproximação para isso. Quanto que vai dar? O x é 1, o y é menos 0,1, né? Então vai dar menos 0,1. Né? 1 menos 1, menos 0,1. E assim vai. ln de 1,1, você vai escrever como sendo o quê? ln de 1 mais 0,1, vou fechar um parênteses, né? Isso aqui vai ser aproximadamente 0,1. Agora, quanto que é o erro, né? Isso aqui é só um comentário de como você pode usar essa fórmula, né? Tá bom? Como é que a gente vai fazer uma estimativa para o erro? Então, quem que é o erro de ordem 1 no ponto xy? Isso vai ser essa fórmula que está aqui, meio. Eu vou precisar das segundas derivadas. Então, antes de escrever isso aqui, vamos escrever as segundas derivadas. Quem que é f índice xx num ponto xy qualquer? Deriva esse cara em relação a x. Isso vai dar menos 1 sobre x mais y tudo ao quadrado. Pega esse cara aqui, deriva em relação a y. Também dá isso.
pega esse cara. Tá, são todas iguais, né? Não sei se você percebe, mas também vai ser o fxy, que é igual ao fyx, porque a função é uma função de classe C2. Então, nesse exemplo aqui, deu tudo igualzinho, né? Então, uma vez que a gente tem isso, o teu erro de ordem 1 num ponto xy qualquer vai ser quanto? Vai ser 1 meio. Aí, não sei se dá, né? Mas já conseguimos colocar tudo isso aqui em evidência, né? Não sei se vocês concordam. O fxx, aqui falta um y, fxy mais fyy, dá para pôr todas as parcelas em evidência, então eu vou colocar aqui um x barra mais y barra tudo ao quadrado, tá bom? Vou pôr esse menos 1 em evidência aqui fora. E aí o que sobra? X menos x0 ao quadrado mais 2 vezes x menos x0, y menos y0 mais y menos y0, que é meio, tudo ao quadrado. Aí olha só, isso aqui eu consigo escrever do seguinte jeito. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2 x barra mais y barra ao quadrado. Isso aqui tem cara, cor e cheiro de uma quadrado de uma soma, né? Tem um cara ao quadrado, o outro cara ao quadrado e 2 vezes o produto deles. Então é claro que isso aqui é esse mais esse, tudo ao quadrado, beleza? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, isso aqui é menos 1 sobre 2 x barra mais y barra tudo ao quadrado, vezes x mais y menos 1 tudo ao quadrado. De acordo até aqui? Então eu tenho uma estimativa para o meu erro, né? Tá certinho? E toda vez que eu pego... E aí ele pede para eu provar justamente o quê? Que toda vez que eu tiver x mais y maior do que 1, por exemplo, nesse caso aqui, o de cima não, mas esse aqui sim, eu tenho que mostrar que a diferença entre o valor da f e o do polinômio de Taylor é menor do que aquela quantidade. O que a gente tem? Da fórmula de Taylor, né? Isso aqui, o que está escrito aqui no final das contas, é que f de xy é o polinômio de Taylor de ordem 1 no ponto xy mais o erro de ordem 1 no ponto xy. Escrevendo por extenso, é a fórmula que a gente tem, né? Então, olhando para isso aqui, o que eu vou ter? Eu tenho que f de x, y, menos p1 de xy, o que é isso? É exatamente o erro. E, portanto, se eu colocar um módulo desse lado, eu vou ter módulo desse lado. E o que é esse módulo? A única coisa negativa nessa expressão é o menos 1, né? Então eu posso simplesmente escrever isso aqui como sendo 1 sobre 2 vezes x barra mais y barra, tudo ao quadrado, vezes x mais y menos 1. Agora, se o x mais y é maior do que 1, quem é x mais y maior do que 1? Né? O que é x mais y igual a 1? X mais y igual a 1 é uma reta paralela a essa reta pontilhada amarela que passa pelo ponto meio-meio, né? Porque x mais ponto meio-meio pertence à reta x mais y igual a 1. Tá certo? Se eu tenho x mais y maior do que 1, eu estou olhando os pontos acima dessa reta em rosa pontilhadas.
pontilhado. O que eu posso dizer a respeito de qualquer ponto? Se eu pegar qualquer ponto xy, vamos pegar uma outra cor. Se eu pego um ponto xy que está aqui, né, que verifica x mais y maior do que 1, eu sei que o x barra y barra vai estar onde? Vai estar dentro desse segmento. Tudo bem? O x barra y barra é um cara que está aqui, né? O que eu posso dizer a respeito desse ponto x barra y barra? Ele também está nesse semiplano pintado de rosa. Portanto, x barra mais y barra é maior do que 1. Se elevado ao quadrado vai ficar maior do que 1. Portanto, essa quantidade aqui é maior do que 1. E, portanto, eu tenho um número maior que 1 no denominador, que me garante que essa coisa toda aqui é menor. Aqui tem um quadrado que eu esqueci, tá? X mais y menos 1, tudo ao quadrado, sobre 2, que é o que o exercício pedia para mostrar. Tá bom? É assim que você vê isso. E a título de curiosidade, né, o que a gente vê com essa última expressão que eu obtive para o erro? Que o erro é sempre uma quantidade o quê? Negativa. Se a quantidade é negativa, o que isso me diz? Para valer essa igualdade e E ser negativo, quer dizer que o valor de P é maior do que o valor da F. Ou seja, quando eu fizer uma aproximação desse logaritmo pelo polinômio de Taylor de ordem 1, o que eu estou obtendo é uma aproximação por excesso. O valor que eu vou obter é maior do que o valor real, tanto que o erro é uma quantidade negativa que eu vou descontar para obter o valor exato. Então, se a gente fizer o gráfico, eu vou até tentar abrir aqui, vamos ver se eu consigo em tempo hábil, e a gente faz o gráfico da função e do plano tangente naquele ponto para comparar os valores e ver que o erro é sempre negativo, né? Que o valor da aproximação é sempre maior do que o valor exato, né? Então, deixa eu colocar isso aqui para eu ficar vendo sempre o OBS. Aqui vamos de GeoGebra mesmo, né? Tá, aproveitando que eu estou abrindo o GeoGebra, eu vou fazer uma figura. Lembro para avisar agora que está todo mundo de pé aí que a atividade 4 já está disponível para vocês fazerem. Ela começou às 7h30 de hoje e vai até às 23h59 de amanhã, tá bom? Então, deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Tá. Temos aqui um gráfico, eu preciso só compartilhar com vocês. Deixa eu ver se... ótimo, já estava pré-configurado para aparecer. Tá, então aqui a gente tem o gráfico do logaritmo de x mais y. Você vê que ele explode para menos infinito exatamente na reta y igual a x, ou y igual a menos x, perdão, né? A gente tem os eixos x e y, vamos dizer que estão aqui, o verde e o vermelho, né? Então você tem a reta y igual a menos x, aqui está o x positivo, y positivo, a bissetriz do segundo e quarto quadrantes exatamente onde dá o problemão, né? Em cima da reta x mais y igual a 1, que é essa que está saindo da tela aqui, a gente vê que a função vale zero porque vai ficar log de 1 ao longo da reta x mais y igual a 1. Então beleza, a gente tem isso. Temos também a equação do plano tangente no ponto meio meio, que é um ponto em cima do qual a função vale zero. Vamos escrever a equação desse plano tangente aqui. Tá? A gente consegue ver de fato que ele é tangente. O desenho meio que engana, né? Parece que ele está atravessando ali, mas não é o caso. Tá? E aí o que você vê é que de fato, nessa posição aqui a gente consegue ver bem, né? Se eu virar um pouquinho mais, o plano desaparece, mas você consegue ver que o valor do z
do plano tangente está sempre acima da função. Isso se reflete no fato da gente ter visto o erro negativo ali. Ficou claro esse conceito? Acho que eu consigo tirar esse plano cinza, o z igual a 0 daqui. Isso deve melhorar um pouco a figura. Tá bom? Dúvida na situação que a gente trabalhou agora? Assim você consegue ver que, de fato, o plano está sempre acima, né? Em particular, para os pontos quando x mais y é maior do que 1, que foi o que a gente fez. Tudo bem? Dúvida nisso? Então, uma vez que a gente tem o plano tangente como uma aproximação de primeira ordem, você fala, bom, e se eu quiser uma aproximação um pouco melhor, uma aproximação que leve em conta como o gráfico se curva, né? Então, será que eu consigo achar uma expressão de grau maior do que 1 que acompanha a curvatura desse gráfico do logaritmo? Sim, tá? Para isso a gente consegue fazer o quê? O polinômio de Taylor de ordem 2, por exemplo, e conceitualmente é fazer o quê? Repetir todas as contas que a gente tinha feito. Agora vai voltar para o lugar certo. Tem que ficar com foco na lousa. Isso. Aqui a gente olhou para o polinômio de Taylor dessa função g, o polinômio de Taylor de ordem 1, e o seu erro, que era dado pela segunda derivada da g. Se eu quiser uma coisa que leve em conta a curvatura, eu vou olhar o polinômio de Taylor de ordem 2 da f. Para isso eu vou olhar o polinômio de Taylor de ordem 2 da g. Uma vez que a gente tem um polinômio de Taylor de ordem 2 da g, para ter uma estimativa para o erro, eu precisaria que essa função g fosse uma função de classe C3, né? Então, se eu tenho que a minha f é uma função de classe C3, eu repito tudo isso, olho para o polinômio de Taylor de ordem 2 da g, olho para o erro desse polinômio de Taylor de ordem 2, que vai envolver a terceira derivada da g, e a gente tem uma fórmula. Vamos tentar fazer isso de uma maneira rápida e tentar esboçar como é que ficaria essa situação lá no GeoGebra, né? Para esse mesmo exemplo, tá bom? Normalmente a gente não fala em polinômio de Taylor de ordem maior, mas eu acho que vocês merecem, né? Então, se f é de classe C3, agora, né? Tudo igual antes, tá? O conjunto A convexo, aquela coisa toda. A gente olha de novo para G desse mesmo jeito, é a f x0 mais t vezes x menos x0. Aí eu não preciso mais ficar fazendo muito desenho, né? ty menos y0. E eu vou olhar para o polinômio de Taylor de ordem 2 da g. Então, eu vou ter g de 0 é o f de x0, y0. G' de 0 é o del f del x no ponto x0, y0, x menos x0, mais del f del y, x0. E aí, se você pegou a manha lá no polinômio de Taylor para uma variável, quem que é o g duas linhas de 0? Vamos aproveitar aqui, a gente tem a fórmula, né? Quem que é o g duas linhas de t? É esse carroção todo aqui, né? Que está aqui. Eu vou substituir t igual a 0. Substituir t igual a 0 é onde tem gama de t, eu vou trocar por x0, y0. Ou seja, o termo novo no polinômio de Taylor de ordem 2 é o erro do cara de grau anterior, né? Só que em vez de x barra y barra, vai ser no ponto x0, y0. Aqui eu vou ter um meio da segunda derivada no ponto x0, y0, x menos x0 ao quadrado, mais duas vezes esse cara, x menos x0, y menos y0, mais a segunda derivada em y,
no ponto x0, y0 vezes... Será que eu consigo? Bom, eu tenho esse negócio mágico que me permite roubar quanto eu quiser aqui, né? Espreme um pouquinho, pronto. Vezes y menos y0 tudo ao quadrado. Tá bom? Então, isso aqui, quando a gente olha para o P2 de xy, eu vou olhar de novo como sendo o P2 com g igual a 1, né? O polinômio de Taylor desse cara, quem que é? O P2 de t, ele é g de 0 mais g' de 0. Aqui não tem esse meio na frente, tá? Esse meio é o que aparece na fórmula do Taylor. G' de 0 vezes t menos 0, que é t, mais g duas linhas de 0 sobre 2 fatorial, que é 2t quadrado. Quando eu faço o P2 da função f, eu vou pegar t igual a 1 aqui e vou ter então g de 0 mais g' de 0 mais g duas linhas de 0 sobre 2, que vai dar aquela soma toda, né? F de x0, y0 mais copiar e colar. Mais isso aqui. Mais o outro, com um meio na frente agora. Meio desse trambolhão. Que aparece em todas as segundas derivadas da f, como era de se esperar, né? O quadrado não veio ali, tá bom? Então, esse cara é o polinômio de Taylor de ordem 2 para f em torno de x0, y0. E aí, quem que é o erro de ordem 2, né? O erro de ordem 2, num ponto xy qualquer, você vai usar o erro do polinômio de Taylor para a função g, né? Quem que era isso? É a terceira derivada da g num ponto t barra sobre 3 fatorial t menos t0, que é 0 ao cubo, né? E eu vou pôr o 1 aqui, porque eu estou obtendo a estimativa para g de 1 a partir do seu polinômio de Taylor de ordem 2, então vai ser o erro no ponto t igual a 1. E o t barra, a gente sabe que é um número que está no intervalo aberto 0, 1. Legal. Quem que é o g3'? Coragem. Eu não vou fazer a conta, tá? Você vai ter que acreditar. Mas basicamente é pegar isso aqui e derivar de novo. O que você acha que vai acontecer? Olha um pouco para isso. Vê o tamanho do sofrimento, né? Olha para essa última expressão aqui. E você vai ter que derivar isso aqui, essas 3 parcelas, em relação a t. Então, quando derivar em relação a t, vai ser o gradiente dessa fxx, ou seja, é o f xxx, vírgula fxxy, produto escalar com vetor gama-linha, que vai ser o quê? x menos x0, vírgula y menos y0. Então, vai ter um f triplo x com esse x menos x0 ao quadrado vezes o x menos x0 do gama-linha, vai dar o x menos x0 ao cubo. E depois vai ter o fxxy, esse cara ao quadrado, vezes o y menos y0.
Aí quando eu derivar aqui, eu vou derivar esse cara em relação a x, vai ter um duplo xy que vai combinar com esse. Então eu tinha um aqui com 2, eu vou ter 3. E vai ter um x menos x0 ao quadrado vezes y, e assim vai. Tá? Então vão aparecer as terceiras derivadas. E quando eu escrever, você vai ver que faz muito sentido que eu estou escrevendo e olhando para isso com um jeitinho, você até chuta como você faria a fórmula do erro para um polinômio de Taylor de ordem 40, se você quiser. Tá? Então vai ficar 1 sobre 3 fatorial, e aqui eu vou ter 3 derivadas no ponto x barra y barra x menos x0 ao cubo, mais 3 vezes duas derivadas no x, uma no y, no ponto x barra y barra x menos x0 ao quadrado y menos y0, tá? Desculpa aí, propagandas. Mais aqui, por que eu estou juntando, né? Porque eu estou pedindo que f seja de classe C3. E aí o teorema de Schwartz, que se é de classe C2 as derivadas de segunda ordem mistas são iguais, se generaliza. Se a função é de classe C3, todas as derivadas mistas de terceira ordem, onde cada letra aparece o mesmo número de vezes, são iguais, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esse cara, esse e esse são iguais, tá bom? Tem 2x e 1y, é a mesma coisa se a função for de classe C3. Então vão aparecer 3 desses caras que você vai juntar aqui, mais 3 vezes a outra condição, que são 1x e 2y, no ponto x barra y barra. E aí esse aqui vai ter o x menos x0 e vai aparecer o y menos y0 ao quadrado. E finalmente a derivada tripla em y no ponto x barra y barra vezes y menos y0 agora ao cubo. Tá bom? Então essa seria a expressão para o erro na aproximação de uma f de classe C3 pelo seu polinômio de Taylor de ordem 2. E o que é o polinômio de Taylor de ordem 2, né? Sai uma coisa com x quadrado, y quadrado e x vezes y. Isso é, dependendo dos sinais que você tem aqui, z igual a uma coisa desse tipo, você vai ter um paraboloide elíptico ou um paraboloide hiperbólico, né? Se o fxx e o fyy têm o mesmo sinal, isso vai dar um paraboloide elíptico. Pensa, x2 mais y2, z igual a x2 mais y2. Se eles têm sinais trocados, o que você vai ter é um paraboloide hiperbólico, z igual a x2 menos y2, por exemplo. Esse fator y, esse produto que tem aqui, você consegue eliminar lá com as coisas que você está vendo em álgebra linear, fazendo uma mudança de variável, uma rotação nos eixos. Você acha uma equação equivalente a essa sem o termo misto na nova base, né? Então, o que você vai ter é, quando eu olho para o polinômio de Taylor de ordem 2, eu tenho uma equação que é a equação do plano tangente mais um paraboloide, que vai ser um paraboloide elíptico ou hiperbólico, dependendo dos sinais dessas segundas derivadas da f aqui no ponto x0, y0. Então eu consigo ter uma aproximação da minha função f naquele ponto por uma quádrica. Né? Exatamente isso que você está vendo. Qual é a quádrica? Qual é o paraboloide que melhor aproxima a minha função naquele ponto? Ou seja, o paraboloide que no ponto x0, y0 tem o mesmo valor da f, tem o mesmo plano tangente da f, e que as segundas derivadas, aqui ficou faltando um y também, e que as segundas derivadas da f e do paraboloide empatam, né? Se você derivar isso aqui duas vezes, você vai ter exatamente em relação a x o fxx, se derivar duas vezes em relação a y vai dar o fyy, e se fizer a derivada mista primeiro em x depois em y, que você recupera esse carinha aqui, tá bom? Então vamos ver como é que ficaria voltando no exemplo, né?
a gente tinha o ponto x0, y0 igual a meio, meio. Tinha f de xy igual a ln de x mais y, né? É uma função de classe C3, está tranquilo isso aqui. E quem que é o P2? Para calcular o P2 eu vou precisar dos dados que eu já tinha. F de x0, y0 vale 0. O gradiente da f no ponto x0, y0 valia 1, 1. E as segundas derivadas, né? Depois a gente vai dar um nome para... A gente vai construir uma matriz com essas segundas derivadas, né? Porque eu tenho 4 segundas derivadas. Então dá vontade de pôr numa matriz 2×2. A gente vai falar disso muito possivelmente já na aula que vem. Mas aqui vamos, para não ficar inventando notação por enquanto inútil, né? Quem que era o fxx? A derivada segunda está aqui, menos 1 sobre x mais y ao quadrado. Então, no caso, x0, y0 meio, meio, né? Então vai dar menos 1 sobre 1 ao quadrado, vai dar menos 1. Todas elas são iguais a menos 1. Com isso, então, eu consigo escrever quem é o meu P2 de xy. Ele vai ser o polinômio de Taylor de ordem 1 que a gente tinha, né? Não preciso reescrever, x mais y menos 1, mais... Bom, provavelmente esse mais vai virar um sinal de menos. Aqui, meio. Eu vou ter menos 1 vezes x menos x0 ao quadrado. Então eu já vou pôr esse sinal de menos em evidência aqui. Menos, mais 2 vezes x menos meio. E aí eu estou escrevendo demais, né? Eu já podia reciclar a conta que a gente tinha feito antes. Y menos meio, tudo ao quadrado. Dá para juntar isso, né? A gente vai ter x mais y menos 1, menos, aqui era x mais y menos 1, tudo ao quadrado sobre 2. Tá? Então, esse é o polinômio de Taylor de ordem 2. Se a gente voltar lá no GeoGebra, deixa eu digitar a equação e eu já mostro para vocês. X mais y menos 1 menos x mais y menos 1 tudo ao quadrado dividido por 2. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem também. Então, essa superfície vermelha, né? Deu no caso aqui, não deu exatamente um paraboloide, né? Deu um cilindro. Lembra que podia acontecer isso, né? Você tem o z igual a x2 mais y2, era o paraboloide circular, mas se você tem uma coisa do tipo z igual a x ao quadrado, por exemplo, e aqui no caso a gente tem uma soma, né? Você troca x mais y, olha para o referencial u igual a x mais y, v igual a x menos y, né? Dá uma rotação de 45 graus, divide pela norma para ficar unitário se quiser. O que você tem aqui é que o z é... Pode botar o menos 1 ali para centrar na origem, né? Esse ponto aqui, o meio, meio vira origem. Você vai ter uma equação do tipo z igual a u ao quadrado mais u menos 1. Então isso dá um cilindro para menos u ao quadrado mais u. Ou, falando direito, menos u ao quadrado sobre 2 mais u. Então o que dá é exatamente uma coisa onde z depende quadraticamente só de uma das variáveis, né? No caso a variável x mais y menos 1. Portanto você vai ter um cilindro que é um cilindro parabólico. A seção dele é uma parábola, esse vermelhinho. Então, se a gente apaga o plano tangente, eu vou ter como polinômio de Taylor da função ln de x mais y, que é essa superfície azul, a esse paraboloide. Que a gente vê o que, né? Que ele tem
quando tinha o plano tangente aqui, a gente vê que o plano tangente do paraboloide, do cilindro parabólico, desculpa, do cilindro parabólico e da função f é o mesmo plano tangente, que é esse plano azul claro, e o que a gente vê é que no ponto x e y iguais a meio, a segunda derivada, tanto na direção de x quanto na direção de y, das duas funções da f, que é esse azul mais escuro, e do seu polinômio de Taylor de ordem 2 também empatam, né? Vê que esse vermelho que você está vendo pulando para fora é só um problema de renderização da imagem aqui, tá? Dependendo do ângulo que a gente põe, a gente consegue ver direitinho que as coisas são tangentes. E aí você observa o que, né? Que, por exemplo, tem uma mira boa aqui, né? Para pontos mais próximos do ponto meio-meio, ou pontos mais próximos daqueles que estão sobre a reta x mais y igual a 1, você tem que o teu polinômio de ordem 2, ele aproxima a função um pouco melhor. Ele está entre o plano tangente e o gráfico da função. Então, nesse caso, o polinômio de Taylor de ordem 2 para x mais y menor do que 1 está dando uma aproximação melhor do que o próprio plano tangente. Nesse caso, o polinômio para x mais y menor do que 1, o polinômio de Taylor de ordem 2 ainda dá um valor por excesso, e para x mais y maior do que 1, a gente vê que ele dá uma coisa por falta, né? Tá vendo? Ele está abaixo do gráfico do polinômio, mas ainda assim a distância dos pontos desse cilindro para o gráfico é menor do que a distância dos pontos correspondentes com o mesmo x e mesmo y do plano tangente para o gráfico. Ficou claro esse tipo de coisa? Você podia fazer se quisesse, né? E é possível, e às vezes é interessante calcular o polinômio de ordem 3. Quem que é o polinômio de ordem 3? Vai aparecer o quê? Esse cara vai ficar incorporado aqui, com x0 e y0 no lugar de x barra e y barra, e o erro do polinômio de ordem 3 ia aparecer a quarta derivada da g sobre 4 fatorial. Então vai ficar 1 sobre 4 fatorial, aí 4 vezes x, e aí se a função for de classe C4, o que você vai ter? Eu vou ter que brincar com combinatória aqui, né? Não sei se você percebeu, mas os coeficientes que aparecem aqui são os caras da linha do triângulo de Pascal, né? 1, 3, 3, 1. No caso do polinômio anterior, onde que está ele? 1, 2, 1. Então 1, 2, 1, 3, 3, 1. O próximo ia ficar uma f com 4x, coeficiente 1. Depois 4 vezes o que tem 3x e 1y. 6 vezes o que tem 2x e 2y. 4 vezes o que tem 3y e 1x. E finalmente uma vez o que tem 4y. Aí você consegue escrever o erro de quarta ordem. Quinta ordem vai aparecer os coeficientes binomiais na quinta linha do triângulo de Pascal, e assim vai. Tá claro tudo isso? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Sim, não, talvez. Tá? Com isso, o que a gente consegue fazer já? Dessa lista 6 que foi disponibilizada hoje, você faz a seção 1, né? Ou seja, os 3 primeiros exercícios que estão propostos ali. Então tá tranquilo, né, Eduardo? Legal. É bom ouvir isso. O próximo tópico, eu não sei se vale a pena a gente começar agora, né? Mas a gente vai começar a estudar pontos de máximo e mínimo de funções a duas variáveis definidas em conjuntos abertos. Então a gente tem ali uns 10 minutos. Eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida de exercício anterior, senão eu vou dar umas definições rápidas sobre conjuntos no R2, nomenclatura para a gente fixar notação para trabalhar daqui para frente. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar de listas anteriores ou tá tudo em ordem?
tudo em ordem, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, aparece ali, né? Ok? Então, vamos falar rapidinho o que é um conjunto aberto no R2. Eu vou definir o que são pontos de máximo e mínimo em conjuntos abertos do R2, que é uma função primeiro de tudo, né? Então, vamos lá. Então, esses nomes são nomes dados por uma área que estuda funções em contextos bem mais gerais e mais abstratos que a gente está vendo aqui, que é uma área chamada topologia, né? Então eu posso dizer que a gente vai começar a falar... Basicamente, eu não vou escrever que é topologia do R2, porque não é, né? Eu estou dando só uma lista de nomes, então é nomenclatura, vai. Pra gente trabalhar. Tem um nome que quer dizer uma certa coisa, e é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou dizer que um conjunto A contido em R2 é aberto, tá? Eu vou definir o que é um conjunto C aberto, que é um conceito análogo ao de intervalo aberto na reta, né? Vou dizer que A é aberto se para todo x0, y0 em A existe, não assusta com isso, tá? Existe um delta positivo tal que o conjunto, eu vou chamar assim, B delta x0, y0, B de bola, tá? Quem que é esse cara? É o conjunto dos pontos x, y no R2, tais que a distância do ponto xy até o ponto x0, y0 é menor do que r, está inteiro contido em A. Tá? Ou seja, o que é um conjunto aberto? O conjunto vai ser aberto se todo ponto dele for o centro de alguma bola de raio suficientemente pequeno que esteja inteira dentro do conjunto, né? Então, o desenho típico é esse, né? Esse conjunto aqui, sem esses caras que eu desenhei pontilhados, não pertencem ao conjunto A. Esse conjunto é um conjunto aberto. Por quê? Se eu pego esse ponto x0, y0 que eu desenhei aqui, eu consigo achar uma bolinha ou um número real delta, de modo que toda essa bolinha, a bola de raio delta, centrada no ponto x0, y0, ela está inteira contida no conjunto A. Exemplo de um conjunto que não é aberto. Uma coisa parecida com aquela, mas que esses pontos que eu fiz com traço contínuo pertencem. Se eu pegar esse cara aqui, ó, por menor que seja o delta que eu pegar, não vai ter jeito, né? Vai ter sempre um pedaço da bola que está de fora, né? Então esse delta aqui podia ser tão pequeno quanto você quiser, que não tem jeito, né? A bola centrada em ponto x0, y0 de raio delta não está contida em A, qualquer que seja o delta positivo que eu pegar. Tá claro, então, o que é um conjunto ser aberto em R2? Todo ponto dele tem uma bolinha aberta. Você faz um disco centrado no ponto, tira a circunferência que vai ser a fronteira desse conjunto e tem que garantir que esse cara está inteiro contido lá dentro, tá bom? Tem conjunto que não é nem aberto nem fechado, né? O que é um conjunto ser fechado? Eu já falei uma coisa e não disse, né? Eu vou dizer que A contido em R2 é fechado. Quando que um conjunto é fechado? Se não é a negação de ser aberto, né? Nem tudo
que é fechado não é aberto. Nem tudo que não é aberto é fechado, né? Então, A é fechado se o seu complementar, né, A complementar, é aberto. Então, quando que um conjunto é fechado? Quando o seu complementar é aberto. Por exemplo, esse cara aqui não é aberto, mas é fechado. Tá bom? Esse aqui é aberto e não é fechado. Por que ele não é fechado? Porque o seu complementar, quem que é o complementar dele? É tudo que está fora do conjunto, incluindo essa linha tracejada. Então, todo R2 menos essa parte, incluindo a linha tracejada, não é um conjunto aberto. Por quê? Na hora que eu pego um ponto aqui, quando eu fizer a bolinha, esse ponto pertence ao complementar de A e ele não consigo achar nenhuma bola centrada nesse ponto que fica inteira no complementar de A. Ou seja, estar dentro do complementar de A está totalmente fora de A. Tá bom? Então, eu sei o que é um conjunto aberto, sei o que é um conjunto fechado. Exercícios para você pensar para a semana que vem. Exercícios. Decida se o plano inteiro é aberto ou fechado. Ou nenhum dos dois. Ou os dois. Ou nenhum. Ou ambos. Dê um exemplo de A contido em R2 que não é aberto e não é fechado. Tá? Pode parecer estranho isso, mas nem tudo na vida precisa estar aberto ou fechado, né? Por exemplo, a porta aqui do lugar que eu estou falando com vocês, ela não está nem aberta nem fechada, tá mais ou menos. Ele bateu um vento, ela parou no meio do caminho, né? Que não é aberto e não é fechado. Então, construa um conjunto no plano que fura essas duas definições. E furar as duas definições quer dizer o quê? Quer dizer satisfazer parcialmente cada uma delas. Isso já dá uma dica de como pensar, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui. Já são 11 horas, está na hora de vocês, não quero atropelar horários. E eu tenho uma reunião agora com o presidente da CG da Poli para discutir uns assuntos aí. Tá bom? Então, pessoal que está no vídeo, eu vou me despedindo agora. A gente se vê novamente na segunda-feira, que vai ser dia 8/11, tá bom? E o pessoal ao vivo também, né? Espero vocês lá às 7h30 da manhã. E aí a aula segue normalmente segundas e quartas aí. Então, boa semana para todos, bons estudos. Não esqueçam de fazer a atividade, que ela se encerra amanhã às 23h59. E trabalhar nos exercícios da lista 6, tá? A primeira sessão já dá para fazer tudo. Então, obrigado, gente. Até a próxima e tchau, tchau.